E como que funciona financeiramente essa parte? Eu não sei se é ruim falar esse assunto, não sei o que lá, mas a seleção, os atletas recebem um dinheiro também? Eles ganham para eles jogarem? Quando vocês vão disputar campeonato em outros lugares é tudo pago? Toda a preparação deles é toda bancada pelo Estado? Sim, sim. No nosso caso, por exemplo, é mais fácil até falar pelo feminino, né? Elas estão competindo agora na Espanha, por exemplo, estão no circuito mundial. E elas recebem uma bolsa, por exemplo, que é o Bolsa Atleta. São meninas que participaram dos Jogos Olímpicos ou ganharam competições internacionais e recebem uma bolsa por isso. E aí, dependendo de como funciona, dependendo da confederação, a confederação paga um a mais para essas pessoas. Ou paga casa, ou paga um adicional e a pessoa escolhe casa, comida, enfim. Depende muito da confederação e depende muito da equipe. No nosso caso, nesse caso, por exemplo, do feminino, as meninas recebem as bolsas e tem os adicionais. A gente traz meninas e mulheres que são de fora de São Paulo. Então, dá uma casa para essas pessoas, por exemplo. Uma segunda pergunta dentro dessa composta que eu ia fazer é se essas pessoas conseguem viver exclusivamente do rugby. Sim, sim. Hoje, basicamente ali, masculino e feminino, grande parte, que aí depende do número de pessoas que se tem, né? E de quanto essas pessoas estão já por tempo e por competição ali dentro. Então, eu falei, tem as que foram para os Jogos Olímpicos, mas as que foram para os Jogos Olímpicos foram 12. A gente tem uma equipe treinando de 22, 24 meninas, tem algumas que não. Uhum. E aí você tem uma verba que é paga pela confederação, mas ao mesmo tempo não é a mesma coisa que uma bolsa olímpica. Então, basicamente, vive-se do rugby, mas ao mesmo tempo não é com as mesmas condições, vamos dizer dessa forma. E Fê, dentro dessa aí, hoje existe competições entre times de rugby, assim? Então, por exemplo, eu não escuto muito falar o time de São Paulo de rugby, por exemplo, como futebol. As pessoas ganham dinheiro dessa forma também ou só ganham dinheiro jogando na seleção brasileira de rugby? Hoje é complicado falar, mas logo antes da pandemia, né, a gente estava em um processo de quase profissionalização do rugby, que alguns clubes conseguiam dar bolsas para alguns atletas. Então, existe o Campeonato Brasileiro de Rugby, existe o Campeonato Paulista de Rugby, mas não são todos os clubes que conseguem bancar os seus atletas. Então, tem alguns que conseguem dar uma bolsa, paga por jogo, enfim. Teve esse momento, esse processo. Aí veio a pandemia. E aí veio a pandemia e aí a gente, inclusive, nem teve mais competições, né, nesse momento de pandemia. Agora que a gente, no final do ano, estava retomando e vamos ver, 22, a ideia é que se retornem essas competições de fato. E que aí a gente pode falar um pouco mais sobre como estão os clubes e tudo mais. Inclusive para, de fato, entender como que estão os clubes depois da pandemia. Vai ser, inclusive, algo importante de a gente identificar, né? Quem sobreviveu à pandemia e como sobreviveu à pandemia. Você sabe que isso eu acho super engraçado, porque, se eu não me engano, o rugby é o segundo esporte mais assistido no mundo. Falava que era primeiro, mas tem talvez o Super Bowl, talvez Jura mesmo Copa que é do o Mundo. segundo esporte mais assistido? Tipo, é muito assistido na Europa, tá? É muito forte, depende muito do local onde você tá, e aí quando a gente fala de grandes eventos, né, basicamente a Copa do Mundo de Rugby é o terceiro grande evento que se tem. Então tem Jogos Olímpicos, Copa do Mundo de Futebol e Copa do Mundo de Rugby. É muito assistido, de fato. Porque... E tem o Super Bowl, que é muito assistido, mas como é só nos Estados Unidos, talvez, É que Super Bowl aí vai para futebol americano, né? E aí acaba não trazendo tanta gente pro rugby. Não, a gente tá elencando. Elencando. Não, é que aí é uma competição só, né? Aí fica até difícil. Como esses outros são todos condensados e tem várias seleções de vários países, quando a gente fala de rugby ali... Grã-Bretanha e Europa mais central, França, Itália, tem muita gente que assiste. Argentina, aí quando a gente fala do Sul, né? Argentina, África do Sul, Nova Zelândia e Austrália assistem muito, muita gente participa, muita gente joga, inclusive, né? Também por isso, esses são basicamente os 10 melhores do mundo no rugby, porque muita gente assiste, muita gente pratica, muita gente compete. E sem muito segredo. É super engraçado ser tipo um esporte que é tão grande,
No Brasil, você é tão pequeno, eu até ia né? perguntar isso. Quando foi a primeira vez que a gente foi para os Jogos Olímpicos? Eu acho que a gente foi... Acho que a gente foi... A gente foi Rio porque foi a primeira vez que teve nos Jogos Olímpicos. Então nem era olímpico antes. Tá. Teve um momento lá atrás, muitos anos atrás que teve, mas depois eles retornaram, inclusive com o formato diferente, né? Já com o Rugby Sevens. Na primeira vez não foi Sevens. Na primeira vez eu, sinceramente, nem aprofundei muito, mas como não tinha o Rugby Sevens, acho muito difícil. O Rugby Sevens ele foi criado depois para poder, de fato, trazer mais gente para assistir. Quem conhece menos rugby, o jogo de 15 é com muita gente, é bem complexo de se começar. Então o Sevens é muito mais fácil, tem muito mais corridas, é muito mais fácil, agradável de assistir um jogo só sem entender muito, porque você consegue ver o que está acontecendo. E aí essa foi a ideia, né, de colocar o Sevens para atrair um pouco mais de público que não era tão familiarizado assim com o rugby. Então a gente foi a primeira vez pro Rio. Tá. E aí, como a gente era país sede, masculino e feminino, e agora Tóquio, o feminino foi e o masculino não foi. Ah, tá. Então, pelo jeito, o feminino é mais forte. Quando a gente fala em ranking mundial, por exemplo, sim, o feminino disputa circuito mundial, né? Então tá entre as 10 melhores do mundo. O masculino é mais focado no 15. Tem a seleção de Sevens também, a gente foi para Sul-Americano, a gente foi para Pan-Americano. Eu estava lá, inclusive, no último, em Lima. A gente ficou em 4º lugar, foi super bem. Só que tem o 15 também muito forte. O feminino, o 15 ainda está se desenvolvendo. Então tem esse ponto de eu olhar um pouco mais para o 15 no masculino e do Sevens do feminino. E aí sim, o Sevens feminino é top 10 mundo. E o 15 masculino hoje está em 27º ou 28º, se não me engano. E no Brasil, você falou que estava crescendo, e provavelmente foi pelas Olimpíadas mesmo, né? Isso... Por que você acha que estava crescendo até antes da pandemia? Eu acho que com os Jogos Olímpicos aqui, trouxe muito investimento para o esporte como um todo, né? Então isso faz muita diferença, principalmente quando a gente fala de esporte de alto rendimento. Você precisa de dinheiro entrando para, como você falou, competição. A confederação tem que mandar os atletas, tem que pagar para os atletas irem, tem que pagar a acomodação, tem que pagar a comida, tem que pagar tudo que se faz. E aí você tem muito mais investimento, tem patrocinadores, tem olhar do público para o esporte, principalmente o esporte olímpico. E aí isso fez com que o rugby, por exemplo, crescesse bastante. Então ganhou muita visibilidade nesse momento. Pra mim é bem marcante quando começou a fazer propaganda na TV e tal. Era um esporte que eu conhecia muito pouco. Assim. Conhecia porque fiz facu e tal, mas não... As pessoas começaram a conhecer, né, o rugby. É bem recente também. E aí agora, depois de Tóquio principalmente, começam a sair um pouco os patrocinadores. Teve a pandemia, tira um pouco do olhar, principalmente dessas modalidades que não conseguiram competir. Então, se você vai ver o futebol gastou muito dinheiro com testes e com protocolos e para poder continuar competindo e gente assistindo. As outras modalidades, poucas conseguiram, né? Então, teve vôlei, basquete, que conseguiram fazer lá suas bolhas. Todo mundo lembra, né, da NBA que fizeram a bolha na Disney, uma todo bolha mundo. Convidada, né? Exato. Mas estava ali, todo mundo fechado e com um protocolo fechadíssimo. Só que o quanto se gasta com isso? As modalidades menores não conseguem segurar isso. É muito difícil. Então, acaba saindo um pouco de dinheiro, sai dinheiro, acaba ficando um pouco mais difícil mesmo para ser competitivo.